o presidente ele é contumaz em desrespeitar a justiça, contumaz em desrespeitar as decisões judiciais, ele afronta, e isso é muito ruim, tá? Primeiramente, é importante salientar que a Constituição Federal ela prega a harmonia entre os poderes, tá? Nesse caso da intimação para depor na Polícia Federal e que não foi cumprida, né? O presidente não compareceu. Nesse caso, pelas decisões atuais, pela jurisprudência atual, não cabe a condução coercitiva porque ele está na condição de investigado. Contudo, é o presidente da República. Contudo, a Constituição Federal prevê a harmonia entre os poderes. E ele faz questão de afrontar, de desrespeitar decisões judiciais e, portanto, desrespeita também a Constituição que prevê essa harmonia. Na verdade, não caberia a condução coercitiva porque o investigado ele tem o direito de permanecer em silêncio. Ora, se ele já diz previamente que vai permanecer em silêncio, não faz qualquer sentido obrigá-lo a comparecer, tá? Bem por isso, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em ações diretas de inconstitucionalidade que foram propostas em razão da condução coercitiva do presidente Lula, né? Lembra que o Sérgio Moro fez aquele circo e conduziu o presidente Lula sem sequer intimá-lo anteriormente, né? Justamente em razão desse episódio, o Supremo Tribunal Federal entendeu, inclusive, que o investigado não está obrigado a comparecer e que não pode ser conduzido coercitivamente. Tanto é que a delegada federal, em seu relatório final, naquele inquérito policial que investigava eventual crime do presidente por divulgar segredo, divulgar sigilo funcional, que era o processo que tramitava no TSE, a delegada federal entendeu que a oitiva era dispensável e apontou indícios da prática de crime pelo presidente da República nesse episódio de divulgação do segredo. Matheus, você já antecipa a minha pergunta que eu vou fazer agora. As pesquisas eleitorais indicam uma reeleição difícil para o presidente da República. Então, no caso dele ser derrotado na eleição, ele perde a prerrogativa por foro de função. Exatamente. E, no caso, o que acontece com os processos dele? Vão para a Justiça Comum e como é que acontece o desenrolar dessas acusações? Na medida em que perde o foro privilegiado, os processos vão para a Justiça Comum. Tá? Assim como, por exemplo, o presidente Lula foi denunciado e processado pela Justiça Comum, ainda que os fatos tenham ocorrido durante o mandato presidencial. Então, caso ele perca a eleição, e as pesquisas indicam isso, você muito bem destacou, Marcos Santana, eu não vejo como um presidente que tanto desagrada e tanto joga contra a população, contra os interesses da população, possa ser reeleito, a não ser, né, que haja uma virada muito grande aí nas perspectivas e durante esse período aí que nós temos de 8 meses, mas realmente eu não vejo como ele ser reeleito, pelo menos pelo que ele fez até agora, né? Então, em caso ele perca o mandato por não ser reeleito e caso ele não assuma nenhuma outra função que lhe dê prerrogativa de foro, ele poderá ser julgado pela Justiça Comum naqueles processos em que ele eventualmente não tenha sido absolvido, que eu acho que
ele não foi processado até agora, né? Então, poderá muito bem ser processado na Justiça Comum. Matheus, então, nesse caso aí, os processos, as acusações, elas vão para o Ministério Público Federal, ou não? O Ministério Público, mas que vai oferecer essa denúncia. E outra questão, o Ministério Público, nesse caso, ele precisa ser provocado ou por iniciativa própria, ele pode pegar os elementos que já foram reunidos, por exemplo, na CPI, e oferecer a denúncia. E para a gente complementar essa questão, você falou do aspecto da prescrição. Queria que você falasse para a gente quais são os prazos para prescrever, levando em conta a idade do presidente Jair Bolsonaro. Ô, Marcos, os prazos para prescrição dependem do crime praticado. Hoje, a legislação penal, ela retirou o prazo de prescrição entre a data do fato e a denúncia. Então, não tem mais prazo prescricional em tese, né? Para denunciar, para iniciar um processo. Contudo, existem entendimentos de que o prazo prescricional para iniciar o processo, ele conta da pena máxima, tá? Não tem aquela prescrição pela pena mínima. Essa prescrição não existe mais, mas é evidente que se passar um longo período e pela pena máxima estiver prescrito, não há mais como processar o presidente. Tá? Vai depender das penas. Eu acredito que, no caso dos crimes praticados pelos presidentes, como foram crimes recentes, tá? E o prazo prescricional mínimo hoje no Brasil é de 3 anos, na legislação brasileira é de 3 anos, e os crimes foram recentes, e a eleição já se avizinha, eu acredito que esses fatos não estejam prescritos. Mas vai depender da gravidade do crime e da pena máxima prevista para determinado crime na legislação brasileira. O mínimo de prazo prescricional é 3 anos. Se ele tiver mais de 70 anos de idade, esse prazo ele é contado pela metade. Com relação à oferta da denúncia, é o Ministério Público Federal que oferece a denúncia e ele tem que ser provocado ou ele, por iniciativa própria, ele pode oferecer a denúncia? Certo, eu esqueci de responder essa sua pergunta, me desculpa. Com relação à competência para oferecer denúncia, a princípio, como os crimes praticados foram contra a União, né? A princípio, é competência da Justiça Federal, portanto, o Ministério Público Federal. Como as ações penais são públicas, o Ministério Público Federal não precisa ser provocado, ele pode agir de ofício. Ou seja, verificado o crime e tendo notícias da prática do crime, o Ministério Público Federal pode requisitar as informações necessárias, seja da CPI ou de qualquer investigação que tenha sido instaurada, né, requisitar as informações e agir de ofício, agir por conta própria, já que para esses crimes a natureza da ação penal é de pública incondicionada, ou seja, independe de provocação de qualquer pessoa.